Chegamos hoje na lição de número 8 aqui da classe dos adultos, desse quarto trimestre da CPAD em 2024, onde nós estamos trabalhando sobre um texto do pastor Silas Queiroz. Na aula de hoje, lição 8, nós vamos abordar sobre o tema Resistência de Mardoqueu. Essa lição vai cair no dia 25 de agosto. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal e envie essa aula para mais alguém. Para você iniciar bem a sua aula, inicie por algumas bases bíblicas. A primeira delas é o texto áureo. Apresente então o texto áureo em sala de aula, que se localiza hoje em Esté, capítulo 3, versículo 3. Leia também a verdade prática. É interessante você fazer isso no momento da sua ministração. A leitura bíblica em classe de hoje se localiza então nos seguintes endereços. Primeiro, Esté capítulo 2, versículos 21 ao 23, depois capítulo 3, versículos 1 ao 6. Vai valer muito a pena você fazer essa leitura em sala de aula e a minha oração é que o Senhor te use na palavra em nome do Senhor Jesus. Não se esquece que toda segunda-feira eu estou postando essa aula da classe dos adultos aqui no YouTube e pelo Spotify para você às 18 horas, para a gente ser edificado em Cristo. Na lição de hoje, nós vamos perceber que a ascensão de Esté, a rainha da Pérsia, foi celebrada com uma grande festa. No entanto, olhando para a Bíblia, nós vamos perceber que nesse contexto de grande celebração, estava sendo organizado, orquestrado uma conspiração para tirar a vida do rei Xerxes. E é interessante que Deus usa seu servo Mardoqueu ou Mordecai para ser um instrumento de Deus para dar o livramento então para o rei. Quando você vai para a palavra, você vai aprender de uma forma muito especial como Deus usou Mardoqueu em sua resistência. E é a partir desses princípios que nós vamos retirar, então, lições para a nossa vida cristã. Em primeiro lugar, pega o caderno e a caneta para poder anotar. Vale a pena você fazer isso. Quando você olha para essa conduta de Esté e a sua conquista, ou seja, a ação de Deus em levantá-la como rainha da Pérsia, você pode retirar alguns princípios. O primeiro princípio é essa celebração das conquistas. Observe, a ascensão de Esté, a rainha, é celebrada na Pérsia. E aqui também nós temos um princípio para a nossa vida. Devemos também aprender a celebrar as nossas vitórias, as conquistas que Deus tem então nos dado. Isso também deve ser celebrado de forma muito especial por você, junto com a sua família também, em gratidão ao Senhor. Em segundo lugar, você também deve aprender a partir dessa cerimônia. A generosidade também é um princípio que você aprende. O rei foi generoso a partir dessa ascensão de Esté. Nós também precisamos aprender a ser generosos, a contribuir, a ajudar, a ser pessoas de bom coração. Isso aqui é princípio para a vida cristã. Outro detalhe que você pode pegar também já para compartilhar em sala de aula, essa cautela e descrição. Você vai perceber que a própria Esté, mesmo estando no maior posto da Pérsia, abaixo do rei, como rainha da Pérsia, ela é discreta, ela tem cautela, ela ainda não revela a sua identidade judia. Ainda você percebe, observando essa lição que nós vamos ministrar hoje junto com vocês, essa preparação para os desafios futuros. Olha, estava acontecendo uma conspiração para retirar a vida do rei. Porém, Deus levanta um servo chamado Mardoqueu com preparação, com coragem para denunciar esse atentado. E isso aqui é algo extraordinário que nós aprendemos a partir das Escrituras. Aprendemos também sobre a confiança em Deus, então anota isso aí, confiança em Deus, para você passar isso para os teus alunos e entender que essa confiança nos ajuda em qualquer circunstância das nossas vidas. Qualquer circunstância que você enfrentar, você pode contar com essa confiança em Deus. Você também vai aprender a permanecer fiel no propósito. Gente, olhar para essa passagem de hoje, que nós vamos estudar com vocês, entendendo que Esté permaneceu fiel no propósito, Mardoqueu também permaneceu fiel no propósito. Isso aqui é extraordinário para a nossa vida cristã, porque nós também precisamos aprender a sermos
fiéis no propósito de Deus. Deu para pegar? Ah, é claro, eu estou aqui para te ajudar. Se você pode, comenta aí, vai. Coloca de onde você está me assistindo, de que cidade do Brasil ou fora do Brasil. Gente, muito obrigado pelo teu carinho. Tem gente de outros países aqui. Você que toda semana está aqui com a gente, ó, Deus abençoe você. Envie essa aula para mais alguém ser alcançado por Jesus. Ah, é claro, se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, eu tenho um material para te ajudar no Facilita EBD. Você vai encontrar esse esboço que eu sempre preparo aqui para você com muito carinho, para você ministrar em sala de aula, onde eu coloco os versículos, essas dicas para você ministrar. Você vai encontrar também os slides, o PowerPoint, que é preparado assim com excelência para as tuas aulas ficarem, ó, nota 10. Você vai encontrar tudo isso no link na descrição desse vídeo ou acessando facilitaebd.com.br. Acessa, você vai conhecer a nossa proposta, vai valer muito a pena para a tua edificação e edificação também dos teus alunos, além de poupar o teu tempo para preparar todo esse material. E é claro que, em primeiro lugar, já para a gente avançar, o primeiro ponto, então, trata sobre o seguinte assunto. Mardoqueu descobre uma conspiração com o rei, ou contra o rei. Vamos mergulhar juntos em nome de Jesus? Vou te dar uma dica para você fazer algo legal em sala de aula já nesse primeiro ponto. Como sempre faço, apresente o tema do primeiro ponto para os teus alunos e, claro, apresente também uma base bíblica para que o teu aluno possa folhear a palavra. E a base bíblica que eu quero trazer para você está em 2 endereços. Êxodo capítulo 23, versículo 7, Provérbios 17, 15, onde você vai ver exatamente sobre essa convivência para poder demonstrar de forma muito clara uma prova de acusação contra alguém. E é isso que o Mardoqueu faz contra aquelas pessoas que tinham uma conspiração contra o rei. O primeiro subtópico, então, vai destacar esse argumento sobre os bastidores do poder, como proposta aí do pastor Silas Queiroz. Neste primeiro subtópico, você vai perceber que o Mardoqueu, ele é descendente da tribo de Benjamim. Isso aqui é um fato importante que você precisa relatar em sala de aula. Ele está entre os cativos que foram levados para a Babilônia. Ele então se estabelece em Suzã. Ele tem uma profissão, ele é escriba e ao mesmo tempo trabalha no palácio de uma forma muito especial na porta. Mas as escrituras nos dão relatos extraordinários a respeito do seu papel. De acordo com a própria palavra, quando você analisa o capítulo 2, depois da cerimônia de celebração, ou no momento da cerimônia de celebração pela nova rainha, que no caso aqui é Esté, você percebe que nos bastidores do poder havia uma conspiração para retirar a vida do rei Assuero, o grande Xerxes. E dentro dessa questão, você vai perceber que Mardoqueu então encontra esse desafio de observar especialmente esse bastidor e entender que no meio desse bastidor tinha uma conspiração para retirar a vida de alguém. E ele rejeita então esse projeto. É claro que quando você observa isso nas escrituras, você vai perceber que ele era um homem de Deus. E ele era um homem também que tinha um perfil extraordinário. É interessante que possivelmente ele pode ter sido levado, transportado para a Babilônia junto com os judeus em 597 a.C., ainda muito jovem, tá? Você tem a fundamentação bíblica lá em 2 Reis, capítulo 24, versículos 6 ao 17. Também você vai ter o capítulo 25, versículos 27 ao 30. Você pode ler só para confirmar aí que ele é levado ainda jovem para a Babilônia. Da Babilônia ele é levado então para essa capital chamada Suzã. A partir desse texto, você vai perceber como proposta do próprio pastor Silas Queiroz, que o Mardoqueu, ele cria Esté como sua própria filha, ensina ela o caminho do Senhor e de forma muito especial aqui nós podemos retirar princípios para a nossa vida cristã. Que princípios são esses que você já pode aplicar em sala de aula? Anota aí. O primeiro deles é rejeitar essa discórdia e intrigas. Observa, ele encontra nesse bastidor do poder, ou seja, no meio do seu trabalho, no seu convívio de trabalho profissional, pessoas que estavam arquitetando planos para prejudicar o seu líder, para prejudicar o seu patrão, para prejudicar o rei. Ele rejeita então essa atitude
e como servo de Deus, ele também dá um testemunho. E ele então conta para Esté exatamente o que estava acontecendo e Esté conta para o rei esse projeto maligno. Também você vai perceber de forma muito especial essa humildade e fidelidade. Esté, mesmo na posição mais alta, ela não diz para o rei que ela por si só descobriu. Muito pelo contrário, ela diz quem foi que descobriu, ela diz que foi Mardoqueu, e ainda por cima ela não puxa a glória para si. Sabe o que é isso? Isso é humildade. Dá uma olhada no capítulo 2, versículo 20 e versículo 22, parte B, que vai te ajudar muito nessa ministração para explicar essa humildade de Esté também. Você vai perceber, anota aí, você vai perceber também a importância da vigilância. Mardoqueu vigiava. Mardoqueu era um homem de Deus, ele estava na porta, mas estava servindo, ele estava na porta, mas estava cooperando, vigilante. Ele percebeu uma tramóia contra o rei, ele percebeu uma estratégia de assassinato para retirar a vida do líder mundial. Esté capítulo 2, versículos 21 e 22, você pode ler esse texto também. Você vai ver também outro princípio muito legal que você pode aplicar aqui. A fidelidade nas pequenas coisas. Todos nós precisamos ser fiéis a Deus nas pequenas coisas. Olha, o Mardoqueu demonstrou lealdade no seu trabalho. Ele era um porteiro, escriba, demonstrando lealdade no seu trabalho em pequenas coisas, e nessas pequenas coisas, então, depois ele é recompensado pela poderosa mão de Deus. Nós também precisamos ser fiéis nas pequenas coisas que Deus tem colocado às nossas mãos. Você vai perceber também, anota aí, vale a pena você compartilhar já nesse subtópico, o reconhecimento da soberania de Deus. A história de Esté e de Mardoqueu e essa resistência que vamos estudar hoje narra então esse reconhecimento da soberania de Deus e entender que Deus está no controle de todas as coisas. Independente da situação que nós estamos enfrentando, Deus continua no controle. E aí, você acredita que Deus continua no controle? Comenta aqui, isso é muito bom ter a tua participação também. Agora nós vamos avançar. Vamos então para o segundo subtópico, sem perca de tempo. No segundo subtópico, você vai perceber então a investigação como proposta do pastor Silas Queiroz. Enquanto Mardoqueu estava na porta, ele descobre então essa conspiração contra o rei, conta para Esté, o Esté então repassa essa mesma informação para o rei de uma forma muito especial, anunciando que foi o seu próprio amigo Mardoqueu que descobriu sobre essa tentativa de assassinato. Há então uma investigação aberta e a Bíblia me diz que aquelas duas pessoas que estavam tramando a morte do rei então são mortas, enforcadas, a partir do juízo daquele momento do governo persa. Então você percebe que foi uma investigação aberta de uma forma muito especial e precisa contra aquelas pessoas que conspiravam o assassinato do rei. Outro detalhe que você vai perceber também, uma reflexão que o próprio pastor Silas Queiroz faz. O pastor Silas Queiroz então traz essa reflexão onde nós podemos retirar princípios para a nossa vida cristã. Pega aí quais são os princípios da própria lição de forma prática e mastigada para você anotar. O primeiro deles é a ética e a prudência nas decisões. Você vai perceber que a atitude de Esté é uma atitude ética. Ela não puxa a glória para cima, mas muito pelo contrário, ela é ética em anunciar para o rei no momento certo, na hora certa e ao mesmo tempo falar a respeito das consequências que seriam terríveis contra a vida do próprio rei, tá? Ela é justa em suas ações e ainda anuncia quem foi que descobriu. Você vai perceber outro princípio a partir dessa leitura. Que princípio é esse? Anota também. Essa verificação das informações. Foi aberto então um inquérito para descobrir exatamente os fatos e observar o que estava acontecendo. Esse inquérito foi aberto, capítulo 2, versículo 23, confirma. Se eu fosse você eu fazer essa leitura, então pega a Bíblia e folheia já para você observar e marcar esse versículo também. Você vai perceber que essa investigação foi aberta e a justiça foi realizada. Terceiro, você vai perceber também essa visão de evitar as injustiças. A gente precisa aprender isso, tá? O próprio Mardoqueu viu que uma injustiça estava sendo realizada contra o rei. E para evitar essa injustiça, ele, como servo de Deus, tomou uma atitude concreta.
correta. Ele percebeu que um crime estava para acontecer e denunciou esse crime. Êxodo capítulo 23, versículo 7 dá fundamento para isso. Esse é o papel do povo judeu em cumprir e obedecer à lei. Você percebe também o cuidado com os rumores. A investigação foi aberta para tomar cuidado com o disse-me-disse, cuidado com a fofoca. Mardoqueu tinha provas, tá? Ele não falou, olha, estou sabendo, ouvi falar. Não, ele apresentou provas concretas para acabar com os rumores e, ao mesmo tempo, essas provas são apresentadas e essas provas, então, são investigadas a partir do capítulo 2, versículos 20 ao 21. Você vai perceber isso também. Você percebe outro relato? A prática da justiça. Esse homem de Deus praticava a justiça, refletindo então a justiça em suas ações, como também o propósito do seu próprio caráter. A gente também precisa aprender isso. E aí, você acha necessário ser uma pessoa honesta, praticar a justiça? É isso que Mardoqueu está nos ensinando aqui. O que você acha? Comenta aí, eu quero te conhecer e saber a tua opinião também. Vamos caminhando, né? Terceiro subtópico para você ministrar essa aula com excelência. No terceiro subtópico, você vai perceber agora o registro dos fatos que aconteceram sobre esse intento contra a vida do rei. Todo o atentado contra a vida do rei foi registrado, então, nos documentos reais. E é interessante que quando você olha para as escrituras, você percebe que o nome de Mardoqueu também é citado como alguém que descobriu, então, esses fatos contra a vida do rei. A partir disso, nós vamos perceber que há uma documentação histórica muito precisa também e registrada pelo Império Persa. Dentro dessa questão, você descobre de forma muito especial que tudo aquilo que nós fazemos e realizamos, seja de boas obras ou de más obras, também são registradas diante do Senhor. Isso aqui fala de uma espiritualidade tão interessante, a gente precisa também abrir o leque sobre isso. Que princípios você pode retirar aqui? Pega os princípios. É interessante você pegar isso para aplicar, tá? O primeiro princípio é essa importância da documentação das ações. Essa documentação foi muito precisa porque mais tarde ela vai ser usada para a glória de Deus. Essa documentação na antiguidade era algo muito preciso, arquivado, documentado, para que esses relatos então fossem levados adiante. Observa Esté capítulo 6, versículo 1. Outro detalhe que você vai perceber também, essa fidelidade, o valor nessa documentação, tá? Hoje nós temos, por exemplo, todo o Antigo Testamento por causa de uma fidelidade e valor para o registro das documentações. Nós temos livros dos profetas que são escritos e conhecidos como profetas literários, porque eles deram valor à documentação e registraram essa documentação. Então você percebe que essa documentação foi registrada e o nome de Mardoqueu está lá. Tem um propósito aqui. Você vai perceber também essa consciência e consequência também das nossas ações. As nossas ações também são registradas diante de Deus. As ações de Mardoqueu foram registradas no palácio. Agora olhe uma palavra que você pode ler. Salmo 139, versículo 16, Hebreus 4,13. Leia esse texto aí, vai ser legal. Leia também Apocalipse 20, versículo 12. Não deixa esse versículo de fora não, viu? Para você demonstrar que as nossas ações também têm consciências e são registradas. E você percebe agora uma responsabilidade espiritual. Essa responsabilidade espiritual está presente também no texto e registrado de uma forma muito interessante. E aí, você está gostando dessa aula? Se você conhece alguém que precisa assistir, envie esse vídeo para essa pessoa e vai me ajudando a compartilhar o Evangelho, essa lição, na Escola Bíblica Dominical. Em segundo lugar, agora, nós vamos trabalhar sobre o segundo ponto. Pega comigo aí. O segundo ponto vai falar agora de um personagem que surge. É o Amã, que ele é exaltado pelo rei. Esse cara aqui é um crocodilo, como a gente fala aqui na Bahia, perigoso, pronto para poder perseguir o povo de Deus. Neste segundo ponto, não se esquece da dica. Antes de você apresentar o tema do segundo ponto, apresenta também um versículo bíblico, uma passagem. Leia a passagem de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, onde nós vamos aprender sobre que as nossas obras estão também diante de Deus. E apresente agora o primeiro subtópico que fala sobre esse novo personagem, um novo personagem que é o Amã que vai surgir nessa história bíblica, onde nós vamos analisar com você.
Amã surge na história bíblica e é interessante que a Bíblia não narra o motivo pelo qual ele é promovido pelo rei. Não há um relato porque ele é promovido pelo rei e ele é exaltado nesse momento. Só que ele é exaltado exatamente no momento em que Mardoqueu descobre a conspiração, tá? Aí tem gente que entende que ele rouba a glória de Mardoqueu. É provável que ele é exaltado pelo rei pelo fato de ser, possivelmente, o juiz, o carrasco, que então retira a vida daquelas pessoas que estavam conspirando contra o rei. Isso pode ser um relato bíblico que você pode encaixar aqui, tá? Mas um relato em específico nós não temos, somente uma suposição. Ele surge na história bíblica e você percebe então que ele agora é uma pessoa que busca para si a adoração, busca para si glória. Quando você lê o capítulo 3 de Esté, se eu fosse você, eu fazia essa leitura, capítulo 3, versículos 1 ao versículo 4, você vai perceber que ele então recebe autorização do rei para que por onde ele passasse, então as pessoas deveriam se curvar diante da sua presença pelo tamanho da sua glória e da sua grandeza. É interessante que nós podemos tirar algumas interpretações aqui, que quando Amã passava, Mardoqueu então ficava de pé. Ele ficava de pé por algumas razões. A primeira razão, porque a palavra de Deus, as escrituras no Antigo Testamento proibia que um judeu então adorasse qualquer imagem ou seres humanos. Você percebe isso com os próprios amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel 3. Os três têm coragem de ficar em pé diante da ordem do rei na Babilônia. E agora está aqui o Mardoqueu de pé e não adorando alguém, não adorando uma pessoa, não tendo alguém como ídolo, não se curvando diante do homem, só se curvando diante de Deus. É possível também que o próprio Mardoqueu já sabia que o próprio Amã, ele era um agagita. O povo agagita era inimigo de Israel. E aqui você vai perceber isso de forma muito clara. E ele sendo um descendente do povo agagita, ele então tem uma rixa contra o povo de Israel e o próprio Mardoqueu também, sabendo disso, permanece de pé. Mas aqui nós temos tantos princípios que dá para aplicar na vida cristã. Nós somos a representação do próprio Mardoqueu. O mundo deseja que nós nos curvemos diante da sua filosofia, diante então dos seus preceitos, diante então da sua cosmovisão. Mas Deus tem levantado uma igreja, e essa igreja que é você tem permanecido de pé e não se curvando à autoridade desse mundo. Isso aqui é sensacional. Que princípios você pode já pegar aqui? Anota aí, gente boa, para você compartilhar em sala de aula, tá? Se eu fosse você, já ficava com um caderninho anotando. Se você não quiser anotar, seja um dos nossos assinantes. Tá aqui no link na descrição, todo o material já escrito para você. Você vai encontrar exatamente esse cuidado com poder e influência. Que princípios você vai ver? O próprio Amã, ele é uma pessoa que se exalta, ele deixa o poder subir a cabeça. Tem muita gente que é assim, quando tem uma oportunidade se transforma, deixa o poder subir a cabeça e quer a glória para si. Isso aqui é um princípio que você pode tirar como cuidado para você. Você vai perceber também sobre a origem e a nossa identidade. A nossa identidade importa. Mardoqueu sabia quem ele era, sabia também da sua origem, conhecia a origem de Amã e a sua identidade. Nós também precisamos ter uma identidade cristã. Somos servos e servas de Deus. Ei, você é crente. Se tu é crente, comenta aqui, ó, glória a Deus. Você é servo e serva do Senhor. A tua identidade importa. Nós percebemos também, precisamos aprender sobre o perigo com a inimizade que gera o ódio. Essa inimizade agora gerada pelos agagitas é gerada também no coração do próprio Amã, que se levanta contra Mardoqueu. Isso gera ódio, perseguição ao ponto de querer destruir todo o povo judeu. Você vai perceber também as consequências das nossas ações. Ele age agora para poder destruir alguém. Tem gente que, quando está no poder, utiliza o poder para o mal. Nós vemos isso aí em diversas situações espalhadas pelo mundo, onde governadores se levantam, ou governantes se levantam, ou reis se levantam, ou líderes se levantam, mas com o objetivo agora
de oprimir o povo. E é isso que você está vendo também nesse texto. Você vai perceber a nossa vigilância contra o mal. O Mardoqueu é vigilante, é um cara que fica de pé diante da situação ruim. E você percebe também o último princípio para você pegar esse valor e a nossa perseverança de fé. Mardoqueu não se curva porque ele tem uma fé, ele tem um valor, ele tem uma perseverança. E aí, você acha importante nós permanecermos de pé e não nos curvarmos a essa filosofia maligna desse mundo? Eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui, tá? Vamos então para o segundo subtópico desse segundo ponto, que trabalha sobre um herói aparentemente esquecido. É tão interessante como a palavra de Deus nos demonstra que Deus trabalha nos bastidores. Deus trabalha ainda com todo o controle na palma da sua mão. Não se esqueça disso, tá? Ele continua sendo Deus, o Deus das nossas vidas e o Deus também de Mardoqueu. A Bíblia diz que Mardoqueu foi aparentemente esquecido. Observe, se você for contabilizar a data de quando Mardoqueu trouxe a denúncia a Esther e o processo da sua exaltação, dura ali, especialmente, de acordo com alguns historiadores, cerca de 4 a 5 anos. 5 anos depois, 4 anos depois, tá? Isso aqui é um relato histórico para você entender. Ele é exaltado na hora certa. E aqui nós temos tantos princípios. Olha que coisa interessante que você pode pegar aqui. Às vezes a gente quer uma bênção naquela hora, naquele momento, no hoje, no presente. Mas Deus quer nos abençoar não agora, não no presente, mas no momento certo em que você precisa, no momento certo em que Ele então revela a sua glória sobre você, que é exatamente no processo da sua visão gloriosa. E quando você olha para a Bíblia, você vai perceber agora alguns princípios extraordinários nessa visão. Você vai perceber essa sabedoria nas injustiças. Você percebe então que o Amã tinha um projeto de retirar a vida do próprio Mardoqueu. Ele construiu uma grande forca na porta da sua casa para matar Mardoqueu enforcado, do tamanho da sua ira que era gerada no seu coração. Só que Deus estava trabalhando. Deus visitou o rei, Deus tirou o sono do rei e, detalhe, o rei acordou para ler documento. Esse detalhe é tão interessante. O rei poderia, por exemplo, pedir para ouvir canções, fazer uma caminhada noturna, chamar alguém para ter uma conversa, dormir com a rainha. Mas ele perdeu a noite e foi ler documentos, documentos históricos. E na leitura dos documentos, olha só que documento que ele encontra. O documento do registro que o próprio Mardoqueu tinha salvado o rei. E ele pergunta, ele recebeu o quê? Ele foi agraciado com o quê? Não havia nenhum relato sobre isso. Aqui você vai perceber exatamente como Deus trabalha de uma forma extraordinária. Que princípios você vai entender aqui? Sobre a sabedoria nas injustiças. Deus estava então usando o rei para abençoar o seu servo. Deus usa pessoas para te abençoar, mas na hora certa e no momento certo. Esse princípio você pode compartilhar em sala de aula. Segundo, evitar também a comparação. Nós precisamos aprender isso. O próprio Mardoqueu, ele não se coloca de forma ingrata diante do rei, mas ele continua trabalhando com gratidão. Ele percebe que a mãe é exaltado e ele não, mas ele continua servindo com gratidão, com serviço, com graça, com bondade também. Você vai perceber também a resiliência em tempos difíceis. O Mardoqueu estava enfrentando situações difíceis, mas Deus estava trabalhando. Deus estava exaltando, Mardoqueu estava orando, Deus estava trabalhando. A importância também de ter uma visão espiritual, gente, como nós precisamos ter uma visão espiritual nesse mundo imediatista. O nosso mundo é assim, a gente quer as coisas no aqui e no agora, mas Deus então está nos preparando, nos moldando, nos lapidando para algo maior, e é isso que a história de Mardoqueu e Esther nos revela, e essa esperança de uma forma muito especial sendo demonstrada a partir do valor do legado. Mardoqueu sabia quem ele era, sabia exatamente a sua história, sabia o Deus que ele servia. Mardoqueu também nos dá outra estratégia, a esperança na justiça de Deus. Deus é justo, gente. Deus trabalha, gente. Deus opera e opera de uma forma extraordinária para honrar os seus servos. Se você está aguardando o tempo certo,
Continue confiando, porque na hora certa o milagre de Deus e a porta de Deus vai abrir. Glória a Deus. Se você conhece alguém que precisa muito ouvir essa mensagem, essa aula, envia para essa pessoa. Vamos agora para o terceiro subtópico, que trata agora sobre evitar ou evitando as frustrações. As atitudes de Mardoqueu nos apresentam princípios para a vida cristã, para evitar as frustrações. Às vezes a gente cria e gera uma grande expectativa. A palavra já nos ensina, pega isso para você poder aplicar, que nós também precisamos estar preparados para não sofrer com as frustrações. Tem muitas pessoas que estão adoecidas por causa da ansiedade, adoecidas por causa da depressão, adoecidas por doenças emocionais. E é um detalhe interessante aqui dentro desse texto, como nós precisamos esperar em Deus, aguardar em Deus. Se você aguarda as tuas bênçãos e as tuas promessas a partir de uma palavra humana, você vai se frustrar, você vai ficar triste. Mas quando você aguarda em Deus, na direção de Deus, na hora de Deus, o meu Deus, o Deus de Mardoqueu, ele faz. Que princípios você pode retirar? Anota aí. O primeiro deles é o cuidado com as expectativas elevadas. Mardoqueu nos ensina que ele permaneceu na função dele no palácio sem gerar expectativas elevadas. Ele tinha salvado o rei, deveria ser recompensado, mas ele estava na porta. Ele servia na porta. Esse princípio é sensacional aqui. Segundo, você vai perceber então de uma forma muito especial esse contentamento com todas as circunstâncias. Ele sabia quem ele era e servia da melhor maneira, se contentando com as circunstâncias da sua vida. Você vai aprender também essa resiliência e o foco na missão. Ele continua servindo, mas continua de pé com foco no projeto de Deus para o seu coração. Você também precisa fazer isso, tá? Continuar servindo e de pé diante desse mundo mal. Também você vai aprender sobre a importância do equilíbrio emocional. Hoje tem muitas pessoas que só se preocupam com o equilíbrio emocional no sentido de inteligência pessoal, para agregar grandes cargos, para estar então em lugares altos. Nós precisamos ter um equilíbrio emocional. Tem muita gente que não cresce no ministério, não cresce na vida acadêmica, não cresce na vida profissional, pelo fato de não ter um equilíbrio emocional. E nós precisamos ter um equilíbrio emocional, e Mardoqueu nos ensina a aguardar o tempo de Deus. E nós precisamos aprender também, pega esse princípio aí, esse crescimento através da humildade. Ele continua sendo servo. E detalhe, olha que coisa linda. Quando o rei decidiu exaltar o Mardoqueu, pega isso. Ele usa o Amã para escolher tudo aquilo que ele desejasse em seu coração para si. Deus então pega todos aqueles princípios, como a coroa do rei, a veste do rei, o cavalo real e o principal governante, ou seja, o principal príncipe da época, para poder anunciar nas ruas que assim o rei fazia com quem ele queria exaltar. Deus então muda o quadro e utiliza o inimigo para poder sair gritando pelas ruas de Suzã, que assim fazia o rei com quem ele queria exaltar, e quem estava em cima do cavalo real era o próprio Mardoqueu. Olha que coisa extraordinária. Mas quando terminou todo o desfecho, ou todo o desfile, a Bíblia me dá uma informação extraordinária. Ele estava no lugar alto, mas a Bíblia diz que quando terminou, ele voltou para a porta e continua servindo. Rapaz, isso aqui tem tantos princípios para você que é obreiro, para você que serve na igreja. De repente Deus te usou para fazer uma grande obra. De repente Deus te usou de uma forma extraordinária para fazer um grande trabalho para a glória de Deus. Mas quando terminar, volta para a porta. Continua servindo. Vamos aprender com Mardoqueu. Vamos caminhar então, hein? Vamos para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar exatamente sobre a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. E se você está gostando dessa aula, deixa o like aí. Que Deus abençoe você. Já estamos quase finalizando a lição. Chegamos então no terceiro ponto. Então continua aqui comigo, tá bom?
No terceiro ponto, vale a pena você ler também um versículo que se localiza em Êxodo capítulo 17, versículos 8 ao 13, onde você vai ver exatamente essa visão de uma forma muito especial sendo apresentada no texto. Vai então para o primeiro subtópico, onde nós vamos aprender sobre essa questão de ser reverenciado por todos. No caso aqui, o próprio Amã, que aparece nesse texto bíblico. A Bíblia relata que Amã foi exaltado pelo próprio rei Xerxes e a lei pérsia deveria então ser obedecida. Leia o capítulo 3, versículo 2, onde o próprio Mardoqueu é questionado pelos demais porque ele não estava obedecendo a ordem real. Um detalhe que você precisa aprender aqui à luz das Escrituras. Nós, como cristãos, nós obedecemos às leis do nosso país. É nosso papel como cristãos e como pessoas cidadãs desse país. Obedecer às leis e cumprir as leis. Só que nós não seguimos leis que se levantam contra princípios da palavra de Deus. Leis que se colocam acima da palavra de Deus ou contra a nossa fé, nós então não seguimos essas leis. E é isso que o Mardoqueu está nos ensinando aqui. Na lei de Deus, existia um princípio de não adorar nenhuma imagem, ou a nenhum ídolo, ou a nenhuma pessoa. Somente ao Senhor nós devemos adorar e se curvar diante dele. E é isso que você está aprendendo nas Escrituras. Obedecemos às leis, cumprimos as leis, mas a partir do momento que uma lei é feita que vai contra a palavra de Deus e contra os princípios cristãos, devemos permanecer com os princípios cristãos. Essa mensagem é tão atual e relevante para o nosso tempo, onde leis são criadas contra a palavra de Deus em uma visão contrária judaico-cristã, que é exatamente com a visão de proibir as Escrituras e de proibir a palavra de Deus. E nós seguimos as Escrituras. Quando você percebe a atitude de Mardoqueu, que fere o orgulho de Amã, é uma atitude de uma pessoa de fé que está colocando a Escritura como cosmovisão da sua vida, que está colocando as Escrituras como princípio do seu coração. E é isso que a gente deve fazer como cristão. Seguimos as leis, mas a partir do momento em que uma lei coloca alguém no lugar de Deus e vai contrário aos princípios das Escrituras, nós permanecemos com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Que princípios você pode retirar? Leia o capítulo 3 de Esther, versículo 2. E aqui você pode anotar aqui princípios muito legais que você pode trabalhar em sala de aula. Primeiro, lealdade a Deus acima de tudo. Nós devemos ser leais à palavra de Deus, leais ao Senhor acima de todas as coisas e qualquer lei dessa terra. E isso enfurece o mundo, enfurece também o inimigo e tem consequências. Por isso precisamos permanecer fiéis a Deus. Nós nos apegamos à palavra de Deus. Segundo, você vai perceber que a adoração é exclusiva ao Senhor. Então, a partir do momento que uma lei é feita para colocar o homem no centro, como foco de adoração e religiosidade e espiritualidade, nós não obedecemos essa lei. A adoração deve ser dada somente ao Senhor. Amã queria essa homenagem para si, queria esse louvor para si. Você vai aprender também a ter coragem no meio da conformidade. Quando todo mundo se conforma com essas leis que são estabelecidas, que são contrárias aos princípios da palavra de Deus, nós precisamos ter coragem de nos levantar. Nós precisamos ter coragem também de nos posicionar. É isso que o próprio Mardoqueu está ensinando para a gente. Esse princípio você pode compartilhar aí. Você vai ver também exemplos de fidelidade. Daniel capítulo 3 é um relato bíblico onde você vai perceber do capítulo 3, versículos 1 ao 12, onde 3 jovens têm coragem de se posicionar e agora com Esther você vê o Mardoqueu se posicionando sim, demonstrando uma atitude de fé no Império Persa. Você vai perceber também, de uma forma muito especial, anota aí, esse valor da comunidade da fé. Enfrentando lutas, você percebe o Mardoqueu envolvendo a própria Esther, orando ao Senhor e buscando também a direção de Deus, porque ele decidiu adorar ao Senhor e permanecer fiel. E as consequências, né? Então, observe, se você tenta uma atitude de ser fiel a Deus nesse mundo mal, andar na contramão desse mundo e apresentar a sua fé e a sua espiritualidade, se prepare porque haverá consequências. O inimigo se levanta contra a igreja de Deus e contra aqueles que são servos de Deus, mas quando o inimigo se levanta, se prepare, porque ele se levanta para cair.
Porém, precisamos estar então de joelhos dobrados diante do Senhor contra essas ciladas do inimigo. E aí, você concorda com essa posição bíblica que eu estou apresentando para você? Eu queria saber o teu comentário. Comenta aqui, tá bom? Vamos caminhar então para o segundo subtópico, que trata agora sobre a condição de judeu. A reviravolta sendo apresentada no texto de Esté é sensacional. Capítulo 6 e 7. Essa reviravolta, você aprende aqui de uma forma muito especial a mão de Deus, a soberania de Deus em incomodar o rei para poder abençoar o próprio Mardoqueu. Essa reviravolta também se dá de uma forma muito especial, onde o próprio Mardoqueu agora se torna um instrumento de Deus e Deus usa Esther para ter um encontro com o rei, conversar com o rei, convidá-lo para um jantar. E além do que, você percebe que nesse processo aqui Deus estava trabalhando. No momento certo, ela apresenta então a sua identidade e desmascara a estratégia de Amã. Deus ele trabalha de uma forma muito especial. E aqui você aprende que Deus ele usa de uma forma especial os seus servos. Tem coisas que nós precisamos revelar na hora certa, no momento certo, na direção de Deus. Mardoqueu ele tinha uma conduta. Esté também tinha uma conduta. Ser servo de Deus. Observe Esté, capítulo 3, versículos 4 e 6, onde você pode retirar princípios para a vida cristã aqui. Que princípios são esses? A identidade judaica, ou seja, a identidade cristã. Pega isso aqui, você tem a identidade cristã como base para a ação. A tua identidade cristã, você é crente em Jesus. Tem algum crente aí? Glória a Deus. Você é crente em Jesus. A tua identidade cristã é base para a tua conduta. É isso que esse texto vai ensinar para a gente. Segundo, ter coragem para defender as tuas crenças, ter coragem para defender a tua fé contra esse mundo mal, mesmo sofrendo perseguição. Ter também essa consciência de fé em saber que aquilo que você crê é verdadeiro, é real, as escrituras são a palavra de Deus e a gente precisa observar isso nessa visão de demonstrar esse reconhecimento da mensagem de Cristo. Nós precisamos também ter essa visão do reconhecimento de uma realidade espiritual. Estamos em uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual, nós sabemos que o inimigo das nossas almas trabalha para retirar a nossa felicidade, mas em Cristo nós somos fiéis ao Senhor e felizes porque Ele nos fortalece. E aprendemos também sobre essa necessidade dessa vigilância espiritual. Que Deus em Cristo use você. Vamos avançando então para o terceiro subtópico que fala sobre as inimizades intergeracionais. Neste terceiro e último subtópico, nós vamos perceber que Amã não era apenas um homem orgulhoso, mas também era soberbo. E aqui você vai perceber que a Bíblia diz que ele era perverso, ele também se preocupa em retirar a vida do próprio Mardoqueu e exterminar o povo judeu. Esse é o seu propósito, tá? Ele tem o objetivo de exterminar uma nação. Aqui você vai perceber que essa conspiração que é trabalhada por ele é desenvolvida a partir das leis persas. Então ele sabe utilizar as leis em seu favor para prejudicar as pessoas, ao ponto de utilizar o anel do rei para confirmar esse processo de extermínio. Existem pessoas que utilizam as leis para o mal, e isso você já sabe hoje em dia. Então, pelas escrituras, você vai perceber que ele utiliza as leis para retirar a própria vida do povo de Deus. Porém, a Bíblia nos dá algo interessante, que Deus também usa servos que conhecem das leis e a autoridade do rei para poder reverter esse quadro, e é isso que vai acontecer com a própria história bíblica. Hoje em dia tem pessoas que são assim, utilizam as leis para o mal, mas Deus também levanta servos para utilizar as leis para o bem. Que princípios você pode retirar a partir da leitura de Esté 3:13? Nós precisamos aprender a entender sobre o reconhecimento das raízes do ódio, que também nos prejudicam. Olhar para a história de Amã e entender que esse homem tinha raízes de amargura no seu coração.
esse perigo com a vingança. Tem muita gente que é vingativo, que é mau, que é perverso. Esse perigo prejudica a sua vida espiritual. Precisamos também ter um compromisso com o perdão. O perdão nos ajuda agora, como pessoas cristãs, a serem libertos desse ódio, dessa vingança. Precisamos buscar a paz, é isso que a Bíblia nos ensina, e essa paz agora nos ajuda a permanecer fiéis diante do Senhor. Desenvolver também relações saudáveis e relacionamentos saudáveis também muito relevante. E aprender com a história e observar os valores eternos. A minha oração é que o Senhor te use de uma forma muito especial nessa palavra, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Agora vamos para a conclusão da lição. Na conclusão da lição, você já vai perceber junto comigo que essa inteligência espiritual nos ajuda agora a não sermos iludidos pela própria visão desse mundo. A inteligência espiritual que Deus nos concede nos ajuda agora a sermos servos e servas de Deus, usando agora o nosso coração para a glória de Deus, ao invés de usarmos para praticar o mal. Que Deus use você na palavra, nessa escola bíblica, em nome de Jesus. E é claro, se eu ajudei você, se você pode, me segue aqui no Instagram, no YouTube, no WhatsApp. Você pode seguir também no Spotify. É fácil, é só você procurar aí @Janderson Nascimento nas próprias redes sociais. Então coloca no Google assim, ó, Janderson Nascimento EBD. Você vai encontrar todas as nossas redes sociais. Segue lá, segue no Instagram também, gente. Que Deus abençoe. Lembrando que toda segunda eu tô por aqui ministrando aula para você. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula em nome de Jesus. Vamos orar. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos pedindo a direção de Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa ministração. Te agradecemos, Senhor, por tua palavra. E a minha oração é que o Senhor use os teus servos que vão dar essa aula. Usa o teu filho e a tua filha de uma forma poderosa para a glória do teu nome. Essa, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, gente boa, quero indicar para você o texto do pastor Silas Queiroz, editora CPAD. Você encontra esse material no site da editora CPAD. Vale muito a pena você ter esse texto em mãos. Quero indicar para você também Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, textão da editora Betânia, vai te ajudar muito a crescer. Israel no Exílio, editora Academia Cristã ou editora Paulus, um texto sensacional que você encontra aí, tá? Indico para vocês também a revista Ensinador Cristão, pode te ajudar muito nesse trimestre a crescer em Cristo Jesus, da editora CPAD. Te aguardo por aqui na lição de número 9, onde nós vamos aprender sobre o tema, a conspiração de Amã contra os judeus. E aí a gente vai afunilar aprendendo ainda mais sobre esse argumento junto com vocês. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, até a próxima segunda, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.